Então, vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o João Pedro, um dos membros fundadores do Centrismos, e hoje, para o nosso projeto de entrevistas de vereadores do eixo Rio, São Paulo e Belo Horizonte, eu vou entrevistar o Guilherme Cohen, candidato a vereador pelo PSB no Rio de Janeiro. Bom, boa noite, Guilherme. Primeiro, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem você é, como você se interessou por política, a sua trajetória na política até agora, a sua trajetória na sua vida acadêmica, enfim. O palco é seu. Obrigado, João. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Estou aqui no carro, não tô dirigindo, né? Estou no banco do carona. A gente está em campanha aí nas ruas com todas as precauções, enfim, cumprindo todas as medidas aí de precaução por causa do Covid. Mas, enfim, é um prazer estar aqui com você hoje. Meu nome é Guilherme Cohen, eu tenho 30 anos, eu sou psicólogo, formado na Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio. Eu gosto de começar me apresentando como apaixonado pela educação, mais do que um ativista, um apaixonado, né? A educação marcou minha vida desde muito cedo, né? Desde os movimentos juvenis de base da comunidade judaica, onde eu, enfim, tive contato com os primeiros educadores. Depois, quando eu liderei um projeto social aqui em 2 favelas do Rio de Janeiro, no Pavãozinho e no Borel, né? Junto com dezenas de voluntários, a gente dava aula para os alunos no contraturno das suas aulas. E essa experiência mudou muito a minha vida, né? Essa experiência de mais ou menos 1 ano e meio tocando, indo todo fim de semana para essas 2 comunidades e tendo contato com essas crianças. Primeiro, me fez ver de muito mais perto, né, as profundas desigualdades da minha cidade aqui do Rio de Janeiro, e me fez ver o poder que a educação tem na transformação da vida de tantas pessoas. Né? Depois dessa experiência, eu já não conseguia falar muito sobre meritocracia, mas depois dessa experiência ficou muito claro para mim que era muito difícil, né, alguns discursos de meritocracia numa cidade em que as pessoas já partem, né, de lugares tão diferentes. Então, depois desse momento, eu tomei a decisão de me dedicar mais à vida pública, né? Enfim, deixei para trás alguns privilégios aí da minha vida, algumas oportunidades para me dedicar à vida pública, comecei a me envolver em uma série de projetos, né? Fui selecionado para ser liderança do Mapa Educação aqui no Rio, entrei em alguns movimentos de renovação política, né? E ficou muito evidente para mim que era através da educação e da política que a gente podia fazer as transformações que a gente tanto queria, que eu tanto queria na minha cidade. E, enfim, de forma bem resumida, foi por isso que eu também aceitei esse desafio, né, de vir como candidato agora em 2020, por entender, né, que é através da educação, que é a minha grande paixão, e da política, onde a gente pode, né, de fato, onde a gente tem instrumentos para poder melhorar a nossa cidade, enfim, o nosso país. E aí eu entendi que esse era um dos caminhos aí que faria sentido eu seguir. Ok, muito obrigado. Bom, sobre a sua trajetória política, esse não é o primeiro ano que você está se candidatando a vereador. Sim. Você se candidatou também em 2016, certo? Sim. E em 2016 você se candidatou por um partido diferente, se candidatou pelo PSOL. Sim. E esse ano está se candidatando pelo PSB. Qual é a razão dessa mudança? Foi alguma mudança ideológica sua? Alguma questão interna do partido? Enfim, e como está relacionado com a sua visão sobre políticas, com a sua visão sobre renovação também? Legal. Essa pergunta é interessante porque vem sendo feita com bastante frequência, né? E não tem nenhum problema em respondê-la, muito pelo contrário, é bom. Primeiro, acho que foram duas grandes questões que me fizeram sair do PSOL e estar hoje no PSB. Né? Uma delas é programática e de método. Né? Assim, eu acho que o PSOL é um partido importante. Né? Eu saí de lá com muito respeito, né? Tem figuras públicas do partido que eu respeito muito. É um partido muito combativo, um partido importante nessa, enfim, de certa forma, disputa pela democracia que a gente vive hoje. Mas eu acho que é um partido que tem muita dificuldade, de forma geral, de dialogar com quem pensa diferente. Né? Eu, como minha característica, pela minha trajetória de vida, sou uma pessoa de muito diálogo. Né? Não é por acaso que a logo da nossa campanha é uma caixinha de diálogo. Isso está muito presente na minha vida. Eu acho que no momento que a gente vive, a gente tem que ter responsabilidade ainda maior
né, de construir pontes e de fato estar dialogando com quem pensa diferente. E no PSOL eu via muito essa dificuldade. Então esse foi um dos pontos, talvez principais, né, entender que eu queria construir um espaço um pouco mais amplo, né, eu queria fazer política com mais gente do que eu estava conseguindo fazer dentro do PSOL. E o segundo ponto, não menos importante, tem a ver com a minha identidade judaica, né? Enfim, essa é uma identidade muito forte, eu não falei na apresentação, mas eu estudei em escola judaica, né? Fui de movimento juvenil, isso eu falei, fui um dos fundadores do coletivo Judeus pela Democracia, que é um coletivo muito forte, em especial aqui no Rio de Janeiro. Enfim, tenho uma identidade judaica muito forte e o partido tem muitas questões em relação a isso, né? Tem um vereador que já queimou a bandeira de Israel, isso sempre me machucou muito, né? O partido tem muitas vezes declarações e posicionamentos que são antisionistas, né? Que atacam diretamente Israel, que muitas vezes acabam misturando com ataques à comunidade judaica. E isso, em determinado momento, me fez entender que eu tinha que tomar uma decisão, né? De continuar fazendo essa disputa aqui dentro, né? No Rio de Janeiro, ficar discutindo sobre Israel e Palestina, o que não faz o menor sentido, ou buscar um outro caminho, né, que também me fizesse muito sentido, e hoje eu estou muito confortável no PSB. Né? A minha ida para o PSB fez muito sentido, porque foi uma ida junta, né, com algumas... Foi uma ida, na verdade, depois, né, no momento, o PSB aqui no Rio de Janeiro está num processo de autorreforma, e o PSB, que era um PSB diferente alguns anos atrás, hoje no Rio de Janeiro é um PSB de Molon, que foi quem me trouxe para o partido, né, Alessandro Molon, um PSB de Renan Ferreirinha, que está em grande parte, que fundou, na verdade, grande parte do movimento de renovação que eu participo hoje, que representa uma renovação que tem muito, que eu me identifico muito, e o PSB de Carlos Mink, que é também um ativista da comunidade judaica, já foi ministro do meio ambiente, e então estou muito confortável em estar num partido que está buscando uma autorreforma, né, interna, está buscando se tornar um partido mais democrático, tem essas figuras públicas e tem como principal eixo a redução das desigualdades, que para mim é o principal problema do país e da minha cidade. Então, foi um pouco por isso, dessa mudança, e eu estou muito confortável hoje no PSB. Entendi. Bom, você citou a questão de você participar de movimentos de renovação, de você ter sido fundador por exemplo, do coletivo dos Judeus pela Democracia, você faz parte da RAPS, da iniciativa do Mapa Educação também. E, bom, muitos partidos eles são hostis a esse tipo de movimento de renovação. Eu não preciso nem citar exemplos do quanto diversos políticos aqui que simplesmente fizeram um curso no Renova BR estão sendo rechaçados pelos seus partidos, enfim. Sim. E eu queria te perguntar sobre qual é o papel desse tipo de movimento de renovação política, desses movimentos como o RAPS, o Mapa Educação, no âmbito municipal. A gente vê eles atuando muito em âmbito federal, muitas vezes atuando, coordenando algumas iniciativas do Congresso, mas quais são os impactos desse tipo de movimento no âmbito municipal, para o legislador municipal e, bom, para quem vive na cidade? Legal. Primeiro, algumas coisas são importantes serem ditas, né? Eu acho que os partidos políticos hoje estão vivendo um momento de crise muito profunda, né? Na verdade, não é de hoje, né? Essa crise partidária ela já vem de um tempo para cá. É legítimo as pessoas estarem desacreditadas com os partidos políticos, né? Eu acho que os partidos políticos, eu falo como alguém que hoje é filiado, tem que melhorar e muito, né? Tem que se abrir mais para a população, tem que, de fato, pensar como pode representar melhor a população. Enfim, eu acho que a gente tem que fazer essa autocrítica. Por outro lado, eu acho que a gente tem que ter a coragem também, porque isso não é fácil, no momento em que os partidos estão muito criminalizados, de dizer que os partidos políticos são o pilar da democracia, né? Então, que a gente tem que sim defender ao máximo, né, os partidos políticos com essa perspectiva de que eles melhorem muito, principalmente na parte de democracia interna, de representatividade. Por outro lado, a gente tem os movimentos de renovação política, né, que eu acho que vem um pouco, não existe espaço vazio, né? Então, eu acho que os movimentos de renovação política também vêm um pouco aí nessa esteira da crise partidária, não vem para poder substituir os partidos políticos, mas vem como sendo uma opção, principalmente para jovens que estão indignados com o momento atual da política, né? E que querem, de alguma forma, estar mais ativos, né? Então, eu, como membro de diversos movimentos de renovação política, como a RAPS, eu entrei na RAPS em 2017 com a Tabata, né? Entrei no Acredito mais recentemente e também fiz o curso do Renova.
e hoje estou no PSB, né? Então estou aí nesses dois campos. Eu acho que é fundamental, e eu falo isso dentro do partido político, e falo isso dentro do movimento de renovação, que um não pode criminalizar o outro, né? Eu acho que a gente tem que ter esse entendimento, partidos políticos têm que ter entendimento que os movimentos de renovação política vieram para ficar e que não querem substituir os partidos, né? E os movimentos de renovação política têm que entender que os partidos políticos são um pilar da democracia. Então esse diálogo tem que acontecer, né? E eu também estou muito disposto a ajudar. Eu acho que a nível municipal, por exemplo, o Mapa Educação aqui no município do Rio, eu liderei o mapa de 2019 e 2020, né? De meados de 2019 e meados de 2020, ele teve um papel muito importante, né, no sentido de impactar positivamente a educação aqui do município, né? Então, debatemos, né, temas que têm a ver com a educação do município, educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, contato com escolas, com a Secretaria Municipal de Educação, juntando jovens, né? A perspectiva do mapa é sempre trazer o protagonismo da juventude, né, para essa atuação na educação. E o papel dos movimentos de renovação política, eu acho que é, de certa forma, engajar os jovens na política, né? E quando eu falo na política institucional, né, se candidatar, apoiar candidaturas, mas eu falo na política no sentido mais amplo, né? Que é, de fato, enfim, se não for entrar na política institucional, que seja se envolver mais com movimentos sociais, com associações, enfim, tá participando mais da vida da cidade de forma mais ativa. Então, eu acho que os movimentos aí de renovação, eles cumprem um pouco esse papel. Bom, interessante. Entrando nessa questão, juntando com o comentário que você fez antes sobre a questão do comportamento do pessoal em relação a fazer política e nessa questão do movimento de renovação, muita gente tem na ideia que renovação é igual a você não fazer acordos, a você ir contra completamente a todos os aspectos da velha política. A renovação política vai vir através da completa negação da velha política, e significa não fazer conciliação, não fazer democracia, enfim, a gente tem exemplos disso à esquerda e à direita, de pessoas que vão ver a renovação desse jeito. E eu queria o seu comentário sobre isso, sobre expandir um pouco mais sobre o que você vê como um mecanismo de renovação política e também como, quais são as suas críticas a esse pessoal que nega completamente a velha política, assim, negando todas as suas características, inclusive o que faz muitas vezes dela democrática. Claro. Então, primeiro, eu acho legal dizer que a renovação nem sempre a boa renovação nem sempre é simplesmente uma renovação de pessoas, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um exemplo claro disso, né? Quando o Wilson Witzel, né, o governador agora afastado, ele foi colocado como renovação, né? Era um cara novo, era um cara que estava vindo aí trazendo um pouco essa perspectiva de renovação, e deu no que deu, né? A gente tem outros exemplos também na Câmara lá dos deputados em Brasília, né? Eu acho que quando a gente fala em renovação, mais do que renovação de pessoas, a gente tem que falar sobre renovação de práticas e princípios, né? E aí eu acho que com isso eu respondo um pouco a sua pergunta, né? Eu acho que a gente tem que entender que, primeiro, a gente tem que rechaçar, né, a velha política, mais do que a velha política, a má política, né? Os casos de corrupção que a gente vê hoje, e aí sem demagogia nenhuma, né? Porque tem gente que combate a corrupção com muita demagogia, na minha opinião. Os casos de corrupção, eles são muito sérios, e aqui em especial no Rio de Janeiro, né, onde a gente tem um governador afastado, um prefeito envolvido em muitos casos de abuso de poder, um secretário estadual de educação preso por corrupção, né? Então acho que a gente não tem que minimizar, muito pelo contrário, a gente tem que combater a corrupção com política pública, né, com transparência, com participação. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que parar de criminalizar a política, né? A gente tem que entender que a política, ela é feita de negociação. Quando a gente fala sobre negociação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é troca espúria, né? Troca de favores, toma lá da cá. Não, né? Quem quer fazer política tem que ter, de novo, a responsabilidade de sentar com quem pensa diferente para poder chegar num denominador comum que impacte positivamente a ponta, né? Que impacte positivamente quem está aí recebendo os serviços públicos. Então, eu acho que para isso, João, a gente tem que entender que, enfim, que política é uma mesa de negociação, né? Que, assim, você sentar para conversar com quem pensa diferente de você faz parte do jogo político, né? E aí eu me espelho muito no Renan Ferreirinha, por exemplo, né? Que antes, né, de todo esse absurdo,
com o Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro, mesmo sendo oposição ferrenha ao governo, sentava com ele para poder pensar em políticas públicas para melhorar a vida de quem mora aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, no caso dele, que é deputado estadual. Então, acho que essa perspectiva é muito importante, né? A gente tem que... É muito fácil, né, e ainda mais eu, numa posição de candidato, criminalizar a política, né? Falar, eu estou vindo de fora da política, tudo que está aí tá errado. Não, né? Eu acho que, de certa forma, a gente chegou no buraco, no fundo do poço que a gente chegou hoje, também por esse movimento de negação, né, de que todo político é igual, né? Se todo político é igual, a gente tem que trazer alguém de fora da política, né? E a gente viu que trazer alguém de fora da política talvez não seja o melhor caminho, né? Muitas vezes não é. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que lutar contra essa criminalização e sim prezar por política, por uma boa política, né? E aí, de novo, trazendo propostas concretas que vão aí no caminho de transparência, de participação, porque esse é o melhor método, né, da gente poder fazer com que as pessoas voltem a acreditar que a política não é o melhor caminho, é o único caminho. Perfeito, perfeito. Bom, ainda dentro desse eixo temático dos movimentos que você participou, foi fundador do Judeus pela Democracia, que, se eu não me engano, surgiu no contexto das eleições de 2018, em protesto ao Bolsonaro. E, bom, desde então, todas as impressões que a gente tinha sobre o Bolsonaro, sobre os comportamentos não democráticos, sobre os comportamentos autoritários dele, se confirmaram. Esse ano a gente teve o episódio ridículo do Goebbels, e ainda assim muitas vezes quando a gente vê atos pró-presidente, temos bandeiras de Israel, temos alguns membros da comunidade judaica a favor do presidente Jair Bolsonaro. Então eu queria a sua posição sobre isso, e enfim, se você quiser falar um pouquinho mais sobre o coletivo judeu pela democracia também, seria incrível. Legal. Então, primeiro dizer que eu estava do lado de fora da Hebraica, obviamente, né, naquele fatídico episódio. Para mim, eu sinto vergonha, assim, de verdade. Eu acho que um povo que viveu tudo que a gente viveu, né, assim, eu sou da comunidade judaica, eu sou de um povo que foi perseguido, né, que tem a sua história marcada, né, pela perseguição durante muitos anos, né, e por uma tentativa de extermínio durante o Holocausto nazista. Né, um povo que viveu tudo isso, apoiar um indivíduo que diz que as minorias têm que se adequar às maiorias ou então desaparecer, é vergonhoso. Assim, não tem outra palavra, né? Eu estava do lado de fora da Hebraica, junto com outras pessoas liderando esse movimento, porque eu sabia, né, o que ele ia falar lá dentro, né? E eu consegui me surpreender, porque foi o pior discurso, né, o discurso mais violento, o discurso mais preconceituoso que eu já ouvi dele, e isso não é pouca coisa. Né? Ele conseguiu juntar aí todo o ódio dele, todo o machismo, racismo, xenofobia, enfim, num único discurso. E com a bandeira de Israel atrás, né? E a bandeira de Israel significa para muitas pessoas a comunidade judaica, né? E não significa só Israel. Por isso que essa discussão do antissemitismo e o antisionismo é muito complexa, é muito delicada, né? Porque quando o Babá, por exemplo, queima a bandeira de Israel, ele está atacando a comunidade judaica, não está atacando só quem mora em Israel. Então, enfim, acho vergonhoso, acho lamentável, né, que setores da comunidade judaica apoiem ele. Por outro lado, eu acho que a gente tem que bater cada vez mais na tecla de que qualquer generalização é burra e é muito preocupante. Né? Eu vi algumas pessoas nesse caminhar dizendo que a comunidade judaica apoiava Bolsonaro, né, o que é uma mentira. O ato na frente do Clube Hebraica prova que não. Né? Infelizmente, tinham 300 pessoas da comunidade judaica aplaudindo os crimes, né, que eram proferidos pelo Bolsonaro do lado de dentro, mas também tinham 300 pessoas do lado de fora, né, gritando que aquilo não os representava. Né, que eu lembro dos gritos até hoje, né, judeu e sionista não apoia fascista. Então, enfim, as pessoas têm que lembrar também o que aconteceu do lado de fora. Né? E a criação do coletivo Judeus pela Democracia foi muito nesse sentido, né? A gente, muito indignado com o que estava acontecendo entre o primeiro e o segundo turno das eleições presenciais, a gente falou, cara, a gente não pode
enfim, a gente tá muito triste, decepcionado, indignado, né, que a imagem da comunidade judaica aqui do Rio de Janeiro e de todo o Brasil esteja sendo uma comunidade que apoia esse indivíduo, né? Então a gente começou o movimento, aderiu às manifestações dele, não. Aqui no Rio de Janeiro a gente fez um movimento muito grande, né, uma atividade nas vésperas das eleições, com a presença do Haddad, de muitos artistas, lideranças de movimentos sociais, num clube em Botafogo, na ASA, um clube que é um clube de resistência da comunidade judaica. Eu tive o prazer de junto com a Débora Bramante, apresentar esse evento que reuniu algumas centenas de pessoas. E de lá para cá, a gente continuou fazendo diversas atividades, né? A gente fez, em janeiro do ano seguinte, né, de 2019, um ato em homenagem ao escritor israelense e ativista pela paz, Amos Oz, que tinha, infelizmente, morrido no ano anterior. Fez muitos eventos com a presença e com a participação ativa da comunidade LGBT, de indígenas. Em janeiro de 2020, a gente fez o único evento em memória às vítimas do Holocausto, que não era exclusivamente judaico, né? A gente fez um evento na rua, né, na frente da Câmara Municipal, em que a gente chamou para construir o evento com a gente todos aqueles que foram perseguidos durante o Holocausto nazista, né? A gente sabe que os judeus foram, numericamente, os que sofreram mais, né, os que morreram mais, mas que também LGBTs, comunistas, deficientes, físicos também foram perseguidos e exterminados. Então a gente chamou todo mundo porque, João, para mim e para o coletivo, a luta contra o antissemitismo, ela só faz sentido se ela for uma luta também contra a LGBTfobia, contra o machismo, contra o racismo, contra qualquer tipo de preconceito, né? Por isso que, para mim, machuca tanto, né, quanto um ato de antissemitismo, um ato contra todas as outras minorias. Por isso que quando o Bolsonaro fala, né, e é homofóbico, enfim, destila o preconceito dele, isso bate muito forte em mim também, e bate muito forte em todo mundo que é progressista da comunidade judaica. Então esse foi um pouco os motivos, né, do surgimento dos Judeus pela Democracia, e hoje a gente, enfim, migrou muito para o virtual por conta da pandemia, mas até o início da pandemia, até o início do lockdown, a gente vinha fazendo muitas atividades de rua também com essa pegada. Ok, muito obrigado. Bom, agora saindo um pouco do âmbito federal e voltando para o municipal, quais você considera que são, você já citou a questão das desigualdades dentro do município carioca, quais você considera que são os maiores problemas do Rio de Janeiro, quais são as principais questões que têm que ser resolvidas, que têm a maior urgência de serem resolvidas? Então, eu trago comigo, como eu falei, né, uma marca muito forte da educação. Eu acho que a gente vive uma crise muito grande no Rio sobre educação, né? Aqui, eu acho que queria trazer aqui Paulo Freire também, né? No momento de tanta ignorância, eu acho importante a gente trazer Paulo Freire, e Paulo Freire dizer que a luta política é uma luta pedagógica, né? Então, acho que esse momento de eleições é um momento também de pedagogia, né? É um momento da gente poder trazer um pouco de luz, né, no meio de tantas trevas. Então, assim, quando a gente fala de educação, muito importante colocar que o escopo do trabalho de um vereador, quando se pensa em educação, tem a ver com a educação infantil e com o ensino fundamental. Então, na educação infantil, a gente tem ainda no Rio de Janeiro, né, um problema muito grande em relação ao acesso, né? Dados do mapa da desigualdade, a gente falava de desigualdade antes, da Casa Fluminense, que é uma ONG seríssima aqui no Rio de Janeiro, mostram que 36% das crianças de 0 a 3 anos têm acesso às creches. Isso antes da pandemia. Né, no pós-pandemia, a tendência é que isso piore muito, né? O principal desafio no pós-pandemia vai ser a questão da evasão escolar. Então, assim, na educação infantil a gente tem que, no mínimo, cumprir os planos municipais, né? Eu sei que o cumprimento do plano municipal e plano nacional de educação, ele está, né, dentro do escopo do trabalho do executivo, do prefeito, mas cabe a nós, vereadores, cobrarmos e fiscalizarmos para que, de fato, o plano seja cumprido. Né? E no plano, coloca-se que, pelo menos, a gente tem que pular de 36% para 50%, né, no acesso às creches, a 0 a 3 anos, e universalizar aí a pré-escola. Então, a gente tem um desafio muito grande em relação ao acesso, e na educação como um todo, aí pegando também o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, a gente tem um problema de crise de aprendizagem que é muito profundo. Né? A gente viu os dados mais recentes, seja do PISA, que saiu no ano passado, que colocou o Brasil como um dos 20 piores países, seja o IDEB, que saiu há pouquíssimo tempo, né, um principal indicador da educação básica, que mostrou que o Rio de Janeiro
não conseguiu chegar à meta do IDEB em nenhuma das etapas de ensino. Né? Isso mostra o quão a gente está mal quando a gente fala da qualidade de aprendizagem. E isso é o beabá, né? Isso é o básico. Se as nossas crianças, nossos adolescentes saem da escola sem aprender, de nada faz sentido. Então, a gente tem que investir muito nisso, né? E aí a gente tem que olhar cases de sucesso pelo Brasil, né? Casos que estão dando certo. A gente sempre olha para Sobral, que é um case de sucesso muito forte na educação pública. E não precisa inventar roda, né? O que Sobral está fazendo que a gente não está? Né? Formação e capacitação continuada dos profissionais de educação, continuidade de políticas públicas, valorização dos profissionais de educação, né? Não só a nível salarial, mas a nível de reconhecimento, né? A nível de condições de trabalho. É inadmissível que hoje um professor de rede pública tenha que, no mesmo dia, dar aula em duas ou até em 3 escolas diferentes. Enfim, tem muitos pontos que a gente pode pensar quando a gente fala na qualidade de aprendizagem, e um foco muito grande é melhorar a condição de trabalho dos nossos profissionais de educação. Né? No momento pós-pandemia, a gente sabe que as coisas não vão voltar rapidamente a ser como era antes. Então, a gente ainda vai ter a questão da educação híbrida, né? Parte na escola e parte em casa. Para isso, é muito importante a gente investir na formação continuada com foco na educação tecnológica. Né? Os nossos profissionais de educação têm que ser muito capazes, né, de fazer, né, de dar aula com os instrumentos tecnológicos aí nesse sentido. E só um último ponto, eu tenho outras pautas que me marcam muito, né, a pauta da saúde mental, por eu ser psicólogo, da própria liberdade religiosa, mas um ponto que eu sei que vai ser muito discutido aqui no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, mas falando aqui com foco no Rio de Janeiro, é sobre o plano diretor. Né? A gente vai ter um desafio enorme aí nos próximos 4 anos, já no início de 2021, de aprovar o plano diretor, e ele vai ser fundamental, ainda mais no Rio de Janeiro, né, que é uma cidade partida, ainda mais no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito desigual, em que alguns têm acesso ao poder público e muitos outros não têm. Vai ser fundamental que a gente possa trazer especialistas para discutir, né, trazer a sociedade civil para discutir e, de fato, aprovar um plano diretor que reduza a desigualdade. Né? Eu acho que o plano diretor tem que mirar na redução da desigualdade, tem que mirar nos lugares em que o poder público chega muito pouco. Então, acho que esses são alguns dos principais desafios, que não são poucos, que a gente vai ter aí na cidade do Rio de Janeiro no próximo período. Antes de seguir com a entrevista, se você puder explicar um pouco para quem está assistindo a gente ou para quem está vendo depois o que é um plano diretor, porque é um termo que surgiu bastante no debate público municipal aqui em Belo Horizonte, foi algo bem discutido também, mas muitas das pessoas não têm noção do que é, qual é o impacto disso no adensamento da cidade, enfim, se você puder explicar um pouco, seria ótimo. Legal, só antes disso, eu vou poder ficar só mais uns 10 minutinhos, tá? Porque a vida de candidato é correria mesmo, você imagina. O plano diretor ele tem uma finalidade muito importante, né, de discutir o ordenamento da cidade. Aqui no Rio de Janeiro, só para dar um exemplo muito prático, a gente tem uma questão que grande parte das habitações não está no centro da cidade. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de equipamentos de cultura, né, grande parte dos equipamentos de cultura, do comércio, por aí vai estar no centro da cidade, mas as habitações, grande parte, estão sendo construídas nas periferias. Né? Isso faz com que a questão da mobilidade urbana, a questão do direito à cidade, seja muito mais complexo. Né? Então, o plano diretor ele tem como objetivo exatamente corrigir nessas falhas. A ideia é o planejamento urbano. Né? A gente fala tanto de planejamento, mas aplica muito pouco. Então, o objetivo do plano diretor é exatamente esse. É trazer o planejamento urbano e colocar ele na prática para que a cidade seja uma cidade que se fale, né? que as pessoas morem nos lugares onde elas possam também consumir cultura, ter o acesso à escola ou à creche, enfim, fazer com que a mobilidade urbana seja algo que de fato funcione. Né? Então, esse é um pouco do principal objetivo, né, do plano diretor. Ele no Rio de Janeiro, diferente, eu não sei como está em Belo Horizonte, eu sei que em São Paulo está aí num nível um pouquinho melhor. No Rio de Janeiro quase não se fala sobre isso, João, é assustador. Né? A mídia não fala sobre isso, a Câmara não fala sobre isso, parece que a gente não tem esse desafio pela frente, e isso é muito preocupante, né? Porque quando a gente não fala sobre isso, alguém está falando, né? E alguém vai fazer. Então, é muito importante que a gente possa levantar esse ponto e chamar especialistas, né? Chamar urbanistas para... Eu não sou urbanista, né? Eu sou, enfim, a minha vertente é outra, mas a gente tem que chamar pessoas técnicas para poder construir isso junto com a gente. Então, eu acho que vai ser papel aí de todos os vereadores, não importa o campo ideológico de cada um, de trazer, né, especialistas do tema, de trazer a sociedade civil para que a gente possa aprovar o plano diretor que seja aí o mais eficiente possível e, de novo, que tenha como diretriz a redução das desigualdades tão profundas aí da nossa cidade.
Ok, entendi. Bom, vamos fazer duas coisas antes de finalizar. Bom, primeiro eu queria fazer um bate-bola bem rápido, um pouquinho mais contraído, para o seu possível eleitor te conhecer um pouquinho melhor, saber um pouquinho mais dos seus gostos. Bom, então vamos lá. Um presidente. Ai, 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 ui, ui. Obama, fugir do Brasil, viu? Ok. Uma cidade. Rio de Janeiro. Um completo apaixonado pelo Rio de Janeiro, mesmo com todos os problemas que a gente vive hoje. Ok. Um cantor. Um cantor, Pablo Vittar. Ok. Popular. Um ponto turístico. Cristo Redentor. Ok. Uma música. Amanhã vai ser outro dia. E, para finalizar, um filme. Educators. Ok. Bom, e agora, antes da gente se despedir, um minutinho. Bom, o pessoal já teve bastante noção de quem você é, quais são as suas propostas como candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, mas uma pergunta bem direta, bem para fazer aquele cortezinho bonitinho, de por que você deveria ser eleito vereador pelo Rio de Janeiro, por que você deveria fazer parte da Câmara Municipal do Rio de Janeiro? Eu acho que a gente vive um momento de muita desesperança, né? As pessoas estão desacreditadas na política, as pessoas estão cansadas com tudo que está acontecendo, né? E as pessoas estão buscando alguma coisa nova, buscando alguma esperança no fim do túnel. Né? Eu acho que o momento de tanta polarização que a gente vive exige que as pessoas tenham responsabilidade e seriedade para poder dialogar e para poder construir um novo Rio de Janeiro. Né? A gente não pode desistir do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é a cidade onde eu quero que os meus filhos e os meus netos vivam e que seja uma cidade muito melhor do que ela é hoje. Né? Eu falo, né, que eu não quero trazer mais promessas em vão. Acho que os cariocas estão cansados de tantas promessas não cumpridas, né, de tantas promessas em termos eleitorais que no final acabam não sendo cumpridas. Então eu quero trazer a minha história, a minha trajetória, né? Quero trazer o que eu acredito, os meus compromissos. Quero que as pessoas me conheçam, né? A gente tem um site que a gente lançou há pouco, que é www.guicoem.com.br. Lá conta um pouco da minha trajetória, conta um pouco das propostas que a gente vem construindo coletivamente com muita gente, né? E, enfim, entrando, gostando, se identificando no dia 15 de novembro, que possam votar na gente, Guicoem 4010, com a esperança de que é possível a gente construir um Rio de Janeiro mais seguro, mais sustentável e uma cidade mais educadora acima de tudo. Ok, maravilhoso. Bom, Gui, muito obrigado pela presença. Foi uma entrevista muito proveitosa, aprendi bastante coisa. Queria agradecer também ao Thiago Susekind, que, se não me engano, é o coordenador de campanha, que fez a ponte entre a gente. Bom, é isso. Muito obrigado para quem está assistindo a gente ao vivo agora e também para quem está acompanhando depois. É isso e, bom, até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.